Se vai construir ou remodelar, sintoniza 95.5 e aprenda os passos certos para uma construção de sucesso. À sexta-feira, das 11 às 12 horas, o Café do Arquiteto na 95.5 FM ajuda-lhe a construir, reduzindo as margens de erro da sua obra. Siga o Café do Arquiteto no Instagram, Spotify, goste, comente e partilhe. Então, você que tem um primo, que tem uma sobrinha que faz parte dessa área, passa a palavra. Diga que às sextas-feiras, das 11 até bem perto do meio-dia, está no ar o programa Café do Arquiteto, aqui na 95.5. Passam 7 minutos da hora 11, agora sim é momento de falarmos com os nossos convidados, eles que fizeram um esforço para estar connosco hoje, em pleno 26 de dezembro de 2025. É para respeitar e também eles estão a fechar este programa Café do Arquiteto. Hoje fazemos o especial de Natal, então a Masterplan Angola já está a lhe oferecer esses descontos, não perca mais tempo, 942-646393 e também agora os nossos convidados vão deixar ficar aqui dicas preciosas para que você possa remodelar o seu apartamento, a sua residência, a sua loja da melhor forma possível. O tema para o mês de dezembro é reforma em imóveis ou reformas em imóveis, como preferir. E por isso mesmo temos aqui 2 especialistas. Sandra Walter, ela que é gestora de projetos e também arquiteta, e também Leandro Sabino, que é designer de interiores, arquiteto e também gestor de projetos. Bom dia e bem-vindos. Vão falar ao microfone, por favor. Bom dia e bem-vindos. Bom dia, obrigada. A Sandra fala baixinho. Leandro, bom dia. Bom dia a todos. A disposição está boa? A ceia correu bem? Está tudo bem? A disposição é boa, claro, e a ceia correu lindamente com a família e estamos a fechar também um ano com esse grande convite. Desde já queremos agradecer a nossa presença cá. Muito bem, Leandro, a ceia correu bem, a família está toda bem? Com a família está tudo sempre bem. O microfone. Né? Com a família está tudo sempre bem. O mais importante é alegria, paz, reconciliação acima de tudo. E desde já agradecer o convite. Acho que é para fechar um ano em grande, num programa que eu sempre admirei. Café do Arquiteto, por acaso, é uma atividade que eu sempre acompanhei. Agora saber que está aqui na LAC é uma maravilha. Nós agradecemos, claro, também pela vossa disponibilidade de estarem connosco hoje em direto. O que não é fácil é uma ponte, uma tolerância para algumas pessoas, mas nós claramente que temos o nosso compromisso marcado e não podemos deixar de o fazer. Eu vou querer saber dos nossos arquitetos, já para começarmos a nossa conversa, em uma espécie de debate de especial de Natal também, para conseguirmos ajudar mais pessoas neste final de ano de 2025. No nosso país, qual é o maior erro que se comete quando nós decidimos reformar uma casa e como é que podemos evitar gastos desnecessários? Arquiteta Sandra, primeiras mulheres. É bem verdade que tem-se cometido muitos erros, isso é verídico. E um dos erros mais comuns é começar a obra sem planeamento e sem projeto. E muitas das vezes, e também começar por partes. Isso dá muito trabalho e muitos gastos também. E a questão do dinheiro. A questão do dinheiro também influencia muito na questão dos erros a reformar uma casa ou a remodelar uma casa. Arquiteto Leandro. Na verdade é isso que a arquiteta acabou por falar. Vou aqui frisar que é importante ter um bom projeto, né? É fundamental um bom projeto. Nem todo projeto é uma garantia de redução de custos. Então, primeiro precisamos ter um bom projeto, um projeto executivo de arquitetura. Depois, ter uma boa planificação para a obra, né? Fazer um cronograma à medida e depois analisar o orçamento de obra. O orçamento de obra é fundamental, porque existem orçamentos para vários bolsos, né? Isso depende muito da qualidade do material a utilizar na reforma, mas estes são aspectos muito importantes. Projeto, planeamento,
cronograma e equipes multidisciplinares. A arquiteta falou aqui das várias fases. Também precisa definir as várias fases que essa obra vai ter. Preparação, depois da preparação contratação da equipe multidisciplinar que vai estar em obra e são vários fatores, na verdade, mas esses são os principais que faz com que uma obra tenha muitos erros. Ainda com o arquiteto. Sim, arquiteta. E na falta de todos esses elementos, isso também leva o retrabalho na obra, o desperdício de material, conflitos também com vizinhos, porque é bem verdade que quando temos obras ao lado tem sempre questões de barulho, lixo, essa coisa toda. Então cria conflito com os vizinhos e também pode causar multas com a administração. Nós vamos, por acaso, chegar nesse aspecto das multas, porque existe uma lei por detrás dessa questão das reformas, mas eu gostaria que também desmiuçássemos essa questão do projeto, porque arquitetos, há quem olha para o projeto ainda como um luxo. Acham que é um gasto extra. Por que razão é que ter um projeto feito por um arquiteto é importante, tanto para a segurança da casa como para cumprir as regras? Arquiteto Leandro. É fundamental. O projeto em si reduz o orçamento de obra a 20-25% no seu geral. Um bom projeto vai reduzir. Mas também o projeto é elaborado consoante as normas técnicas regionais do nosso país, ou não só. Nós angolanos trabalhamos muito com as normas brasileiras e portuguesas, né? Então o projeto garante que a execução da obra vai ser feita com base numa planificação. O projeto, na verdade, é uma planificação, okay? Uma planificação do que vai ser executado no futuro. Então um bom projeto vai sempre reduzir o custo total da obra, sempre. Então é isso, o projeto não é luxo, é economia e segurança. Já alguma vez trabalharam sem um projeto? Não. Não, para ser sincero, já. Conta-nos essa experiência, Leandro. O que é que acontece? Dentro do mercado nacional, o público-alvo não está ainda acostumado à contratação do arquiteto para fazer projetos. Muitos deles associam o arquiteto para a obra ou o engenheiro para a obra. E nós, profissionais de arquitetura, o que nós sempre vamos recomendar é fazer projeto. Mas o cliente sempre vai dizer, não, eu não preciso de projeto, eu só preciso mexer na casa do banho, parte aqui, parte ali e por aí fora. Ele, se soubesse que essa planificação macro na sua consciência pudesse ser reduzida com um bom projeto bem elaborado, seria ótimo. Porque a maior parte das pessoas só pede mesmo obra. Só. Ok, eu quero obra. E o projeto? Não. E depois, nós temos vários tipos de projetos. Eu não sei, mas no nosso mercado existem arquitetos que fazem pacotes. Exatamente. Um projeto é caro? É. Mas tem como ter vários pacotes que possam ajudar o cliente a reduzir o custo total da sua obra. Uma consultoria técnica. Exemplo, eu sou cliente, eu não entendo nada de arquitetura. Ok? Preciso de fazer uma obra. Peço antes uma consultoria técnica. O que é necessário para mim fazer essa obra? Eu tenho um sonho, eu quero fazer uma guest house, eu quero fazer uma residência. Qual o primeiro passo que nós precisamos marcar? Então nós temos que ter esse acompanhamento do profissional. Eu vou contar aqui uma experiência recente de hoje em dia todo mundo quer comprar casa. Todo mundo quer comprar casa. E eu fui contratado para fazer uma reforma, né? Que é o nosso tema principal. Eu cheguei na reforma e encontrei alguns erros. E o cliente disse, não, eles já fizeram todos os testes necessários, canalização e eletricidade. Eu disse, não, esses testes foram muito mal feitos porque tem erros cruciais aqui. E depois vem a fase que eu gosto muito, que é ralhar os clientes. Eu digo sempre que vais comprar uma casa, sempre que vais arrendar uma casa, chama um profissional, arquiteto, engenheiro, para fazer o acompanhamento e te dar o detalhe real do que está a ser entregue. Né? Porque se nós não fazemos isso, nós vamos ter sempre custos a mais, retrabalho. Será sempre feito vários retrabalhos. É necessário que os profissionais tenham esse acompanhamento. É como se fosse levar o teu mestre quando vais comprar o carro. Exatamente, levar um mecânico.
É necessário para que se possa fazer a avaliação geral do estado do imóvel. O arquiteto falou sobre os projetos. Gostaria também que mencionasse que tipos de projetos existem e qual é o mais apropriado para as reformas. Porque vamos supor que esteja alguém a nos ouvir e queira solicitar um projeto para uma reforma. Certo. Mas vai ter com um profissional que vai lhe driblar e, por exemplo, fazer um pacote de 3 milhões de kwanzas que muitas das vezes não é aquilo que o cliente precisa. Pronto. É fundamental clarificar que o arquiteto não é o único profissional da área de obras. Existem vários. Nós chamamos o projeto executivo. O projeto executivo é onde todos os intervenientes da obra estão presentes, desde arquiteto, engenheiro, engenheiro elétrico, engenheiro hidráulico, todos os elementos estão disponíveis para esse projeto. Eu digo sempre que esse tipo de projeto não é um projeto caro. É um projeto que vai ajudar com que o cliente tenha menos custos na execução da obra. Normalmente, o que as pessoas querem é só um projeto de arquitetura. E o que é um projeto de arquitetura? Eu vou deixar aqui para a arquiteta poder explanar um pouquinho sobre um projeto de arquitetura que tem a ver mais com layout. Posso, arquiteta? Tem a ver mais com layout, plantas, cortes, né? Muita gente não entende que é corte, tem a ver com os alçados, por aí fora. Aquilo que só trata a área de arquitetura, que é circulação, por aí fora. Tem o projeto executivo, que são todos os intervenientes da obra. Tem um projeto de arquitetura, que o único interveniente é o arquiteto. Tem os projetos de estrutura, que o principal interveniente é o engenheiro civil, porque faz-se cálculos, né? É como se nós quiséssemos ter aí os alicerces. Precisa-se calcular a quantidade de ferragens, a qualidade do betão que vai ser utilizado em obra. Então, estes elementos são importantes. E tem um projeto de eletricidade. Nós tratamos aqui, nesse espaço, com essa eletricidade, foi feito um projeto. Okay? Para saber a potência de energia a ser colocada nesse estabelecimento e não só. Então, são várias especialidades. O que eu aconselho aos clientes é o seguinte: saiba sempre que tipo de projeto tu vais querer. Se é um projeto executivo, se é um projeto de arquitetura, se só vais precisar de estrutura, ou se vais querer uma consultoria técnica, que hoje em dia os arquitetos têm feito muitos, arquitetos e designers de interior. O que é uma consultoria técnica? Na verdade é uma facilidade que arquitetos, designers de interior encontraram para ajudar as pessoas a terem acesso aos serviços de arquitetura e não só. Nessa consultoria técnica pode-se apresentar uma organização de espaço. Olha, eu vou decorar o meu espaço desse jeito. Ela tira as imagens do Pinterest com base naquilo que ela organizou no Pinterest. Eu sei que muitas mulheres têm sempre muitas fotos. Somos sempre nós, arquitetos. Somos sempre nós as culpadas. Tem sempre muitas fotos do Pinterest. Com base nessa informação, o arquiteto, o designer de interior, vai pegar nessa informação e vai transformar consoante o espaço que ela tem. Então, essa consultoria técnica é fundamental. Dizer que eu não aconselharia fazer trabalhos sem projetos. Essa é a questão que eu ia colocar à arquiteta. O porquê que prefere não trabalhar sem projeto? É isso. Trabalhar sem projeto é complicado porque podem causar N situações, N fatores. E um dos principais é problemas estruturais. Pode causar também problemas estruturais, conforme o arquiteto já disse, riscos de eletricidade, vários tipos de canalizações, e isso pode comprometer o futuro da própria construção, da própria obra, a vida útil do próprio projeto. Então... Mas, arquiteta Sandra, nós também vivemos num país em que, maioritariamente, a população não tem esse poder de, por exemplo, solicitar projetos antes de partir uma parede. Nós estamos a falar de uma população que provavelmente não seja por falta de informação, mas até mesmo por falta de valores monetários para que se possa fazer isso. Nesse tipo de situações, o que é que nós devemos fazer? Ou o que é que fazem os arquitetos enquanto arquitetos? Quando tem um cliente, tem um cliente que lhe está a apresentar uma casa e quer fazer uma reforma, mas a arquiteta sabe que esse cliente não tem dinheiro para pagar um projeto. Eu acho que um ponto importante, cada um precisa conhecer o seu bolso. Isso é fundamental.
A minha realidade é essa, eu preciso fazer consoante aquilo que é a minha realidade. O meu orçamento é esse, eu preciso fazer consoante o meu orçamento. O que é que acontece? Muitas das vezes os clientes têm sonhos, mas não têm finanças. Aí é realmente complicado. Muito complicado. Todo sonho precisa de finanças, precisa de um princípio, precisa partir de algum espaço. O que eu aconselho a maior parte das vezes é, temos sonhos sim, mas nós precisamos trabalhar neles ou preparar para que eu consiga alcançar o sonho. E depois de eu trabalhar o suficiente, ter um orçamento ligeiro, eu vou com um profissional qualificado que me vai orientar. Olha, eu quero fazer um quiosque, quero fazer uma residência, mas eu não tenho dinheiro suficiente. Uma pergunta que eu faço sempre é, qual é o teu plafond? Qual o valor que tu tens para a realização desse sonho? Muitos ficam, como é que eu posso explicar? Desconfortáveis com essa informação, mas é uma informação importante a ser dada. Porque se ele me falar, olha, eu tenho 500 mil kwanzas para construir uma casa, logo agora eu vou lhe dizer, é impossível. É impossível. Essa é a minha situação e a situação do Ricardo também. É impossível. Estamos só a sonhar com uma casa arquiteto com 500 mil kwanzas na conta. Ok, mas existem soluções para isso. Ok, tenho 500 mil kwanzas, eu digo, é impossível. Mas tu podes fazer uma planificação a longo prazo. De 3 em 3 meses, tu juntares esse dinheiro, em 5, 10 anos vai dar esse valor. Aí já vai ter um ponto de partida. É necessário fazer uma planificação a longo prazo. As pessoas precisam perceber, não se começa, nem sempre aquele que tem o plafond minimamente completo, ele vai conseguir fazer tudo. É necessário fazer a planificação a longo prazo. A arquiteta falou e falou muito bem, é necessário fazer por fases. Olha, nessa primeira fase nós vamos gastar isso, nessa segunda fase nós vamos gastar isso e nessa terceira fase nós vamos gastar isso. Mas para que tu tenhas noção do quanto vais gastar, é necessário ter aí um profissional para te orientar. Por isso é que eu falo da consultoria, do acompanhamento, que é muito fundamental. Se as pessoas começarem a ganhar noção de que ao contratar um arquiteto, um engenheiro, por aí fora, ele vai realmente reduzir. Claro, existem profissionais e profissionais, mas um bom profissional sempre vai orientar o cliente nas melhores decisões possíveis. A arquiteta Sandra também é gestora de projetos. Uma pergunta já direta e que também é muitas das vezes a dor de cabeça das pessoas que passam pelo processo de reforma. Quem deve acompanhar o desempenho... É verdade, o arquiteto Leandro está a rir. Quem deve acompanhar o desempenho dos pedreiros e também dos técnicos para garantir que a obra está a ser feita como combinado? Há muita reclamação no quesito roubo de materiais, desvios de... O cimento está a 10 mil kwanzas atualmente no mercado. Quem faz essa gerência? O dono, cliente é que tem que estar a andar atrás dos pedreiros e dos técnicos, ou essa responsabilidade recai ao gestor ou ao arquiteto quando é contratado? Arquiteta. É importante que a obra tenha um acompanhamento, isso é bem verdade, e eu diria que o acompanhamento, além do próprio técnico profissional que foi escolhido para acompanhar a obra, o próprio dono deve fazer acompanhamento da obra, porque em casos de ausências, por exemplo, do próprio técnico, há situações que existem casos de roubo e muitas das vezes o técnico não percebe essa situação. Então, se o dono, e eu digo mesmo, é necessário que o dono faça um esforço de ir para lá, constatar se realmente está a ser feito conforme ele quer. Então, na ausência de materiais, por exemplo, em casos de roubo, o arquiteto, o dono da obra, ele terá conhecimento e desta forma vão conseguir chegar a um consenso daquilo que são as percas do material e não só. Então, nesse caso, o dono da obra deve acompanhar e o técnico profissional também deve acompanhar a obra, porque o técnico profissional é aquele que tem conhecimento de como está a ser feito o mesmo projeto. Em casos de erros, por exemplo, o técnico já consegue verificar, dizer que aí não está a ser conforme nós combinamos, e para isso poderíamos dizer que são serviços de fiscalização. Uhum. Exatamente, por isso que o arquiteto disse que normalmente não é só o arquiteto que tem que estar lá a intervir. É necessário que se contrate também um técnico de fiscalização que estará par e passo com aquilo que são os cronogramas do mesmo projeto. Exato, é fundamental.
Isso é uma questão de educação mesmo, né? É fundamental que as pessoas saibam que tipo de serviço estão a contratar, quais são as pessoas que vão estar na obra. Isso é fundamental. Eu, lidando um pouquinho com esse mundo, é fundamental todo cliente contratar um gestor de obras. O que é que um gestor de obra faz? O gestor de obra faz essa interligação entre cliente, os fiscais, encarregados, por aí fora, né? É o elemento de ligação entre uma parte e outra. O gestor de obras é ele que vai controlar o material, se realmente estão a extraviar, estão a roubar o material ou não. O gestor de obra é aquele que vai negociar com os fornecedores. Olha, não, esse preço do cimento está muito caro, baixam mais 500 kwanzas por aí fora. O gestor de obra é aquele que vai negociar com os intervenientes. Olha, vocês conseguem me entregar esse trabalho em 5 dias? Não, eu preciso de 4. Né? Então é fundamental. Isso também é algo novo no nosso mercado. Um gestor de obras. Porque o que é que acontece? O fiscal é fundamental, né? Mas o fiscal não é o gestor. O fiscal vai controlar a execução do trabalho. Como é que ele está a rebocar a parede, como é que ele está a fazer isso, e vai ver a planificação diária, como está a decorrer, quais são os trabalhos que estão a ser feitos por aí fora. Já o gestor de obra não. O gestor de obra tem um controle até do próprio fiscal. Então é fundamental, as pessoas precisam ter o hábito de contratar um gestor de obra. O cliente é fundamental ele acompanhar a obra, mas na minha experiência é uma dor de cabeça o cliente acompanhar a obra. É um stress total. E o gestor de obras vem exatamente para tirar um pouquinho desse stress no cliente. Ele não precisa estar na obra sempre. Olha, entregou-se a primeira fase. Ok, vem. Senta comigo, olha, essa primeira fase nós fizemos isso e aquilo. Ele vai ter noção do que foi feito. E depois, assim sucessivamente. Porque fazer obra, o dono da obra ser o principal interveniente para acompanhar a obra, não é profissional qualificado. Muitas das vezes vai ser ludibriado. Não, nós fizemos dessa forma por aí fora. Mas a longo prazo ele vai ver, me aldrabaram, me mentiram. Então, o gestor da obra faz esse elo de ligação. Olha, aqui este trabalho foi mal executado, vamos precisar refazer, vamos tirar essa equipa, vamos colocar uma outra mais. E o gestor da obra também é o responsável por contratar a equipe técnica. Então, é fundamental ter um gestor de obras nas reformas. É fundamental. Arquiteta Sandra, já alguma vez esteve a acompanhar alguma obra, esteve a gerir alguma obra e depois faltaram materiais? Como é que resolveu essa situação? Quem devolve esse material que fica em falta? Geralmente no budget que é pedido ao cliente, guarda-se uma quantia para situações de emergência ou mesmo situações de roubo, ou dependendo muito de como é que aconteceu, o dono é que tem que reembolsar esse valor? É uma situação complicada. Bem complicada. É uma situação bem complicada, mas tendo em conta que foi contratada uma equipa, uma empreitada para fazer esse tipo de serviço, eu poderia dizer que a empreitada acabaria tendo a responsabilidade do mesmo, porque foi a empresa contratada para o serviço todo, no seu todo, inclusive a fiscalização. E onde teve a equipa de fiscalização? O que aconteceu? Então é necessário que se faça essa averiguação. Mas eu poderia dizer que a equipa contratada ficaria responsável nesses danos. Eles acabam por sofrer um desconto, Leandro, e depois essa situação fica resolvida. Olha, eu acho que em todas as áreas ninguém gosta de sofrer desconto, né? Mas isso depende de profissional para profissional. Eu, nas minhas empreitadas, se houver atraso na entrega de trabalho, tem desconto. Se houver roubo no material, tem desconto. Então é importante ter essas regras. Essas regras parecem regras muito simples, mas são regras que vão te garantir que não haja roubo, que não haja atraso, que não haja muitos empecilhos. Se houver uma qualidade de execução péssima, eles serão responsáveis por fazer o retrabalho, né? Então é importante ter essas pequenas regras dentro da reforma. Agora, na planificação geral, no orçamento preparado, tem que se ter uma margem de 15% a 20% para que esses pequenos problemas possam ser resolvidos, porque tem sempre. Nenhuma obra é perfeita, nem as grandes obras, nenhuma. Tem sempre uma margem que as empresas preparam para poder custear essas pequenas falhas, esses pequenos roubos, porque acontece sempre. É a natureza
de algumas pessoas, não vou falar natureza humana, algumas pessoas tirarem material da obra, Exatamente. executarem mal porque já chegou sexta-feira e sexta-feira é dia de... Então tem esses pequenos pormenores que precisam sempre ser acautelados. 15% a 20%, há quem coloca 25%, depende, varia de técnico para técnico, mas tem que ter uma percentagem a cautelar estes problemas. Muito bem, passam 32 minutos da hora 11, momento de fazermos uma pausa. Estamos a conversar com a arquiteta e também gestora de projetos Sandra Walter e o arquiteto, designer de interiores e também gestor de projetos Leandro Sabino. Estamos a falar sobre reforma em imóveis. Já sabe que é a Sintonia Azul de Luanda, 95.5, programa Café do Arquiteto. Passam 39 minutos da hora 11, o nosso tempo está a ir embora, o tempo está a correr. Este é o último programa especial de Natal que fazemos hoje, o programa Café do Arquiteto. Já sabe que a Masterplan Angola tem para si várias novidades e também vários descontos. Olha, vá às redes sociais, Masterplan Angola no Instagram, tá bom? Siga também a nossa página do Café do Arquiteto, também Café do Arquiteto no Instagram, esteja a par e passo de todos os bastidores que acontecem. Uma vez que nós somos uma rádio, então provavelmente não, certamente só consegue nos ouvir, mas na nossa página vai conseguir ter acesso aos nossos rostos, vai conseguir conhecer o rosto da arquiteta Sandra, bem como do arquiteto Leandro, que estão em conversa connosco a falarmos sobre reformas em imóveis. Agora sim, a promoção de Natal na Masterplan Angola, um presente da Masterplan para todos os nossos ouvintes e também cidadãos da cidade de Luanda. Envie Feliz Natal para o 942-646393 e ganhe os passos para tornar o seu imóvel sustentável e até 15% de desconto nos serviços de obras de manutenção e arquitetura e 5% de desconto para promover a sua empresa ou marca aqui no Café do Arquiteto. Não perca mais tempo e deixe ficar a sua mensagem. Fale com o nosso responsável da área financeira e tenha então acesso a um dos nossos pacotes, a uma das nossas promoções. Agora sim, voltamos à conversa. Vamos falar com o arquiteto Leandro. Vamos aqui voltar a falar sobre uma questão não menos importante. Arquiteto é também designer de interiores e certamente tem muito a dizer sobre os tipos de materiais que nós escolhemos para o processo de reforma. Com o calor e a umidade que nós temos em Angola, o que é que deve pesar na escolha dos materiais para que a obra dure por mais tempo? Pronto. Isso é uma questão muito pertinente, né? Mas há que analisar primeiro a qualidade do projeto ou da obra. Tem um pormenor que nós arquitetos temos sempre em conta: iluminação natural, ventilação natural. Estes são fatores que parecem menos importantes, mas que vão fazer com que a qualidade do material dure mais tempo, né? Esse é o primeiro pormenor. Nós hoje em dia estamos habituados à ventilação mecânica, que é dos ar-condicionados, por aí fora, mas nós arquitetos preferimos sempre ventilação natural, que é os vãos, iluminação natural. Para isso, existem vários tipos de materiais. A madeira nacional, que é a madeira maciça, todo mundo conhece, é um tipo de material muito recomendável, em termos de danos, ela sofre poucos danos, ok? Se ela for bem tratada, ela precisa ser invernizada para que não haja corrosão do mesmo. Os impermeabilizantes nas áreas úmidas são fundamentais, né? E o material é inox também, né? Hoje em dia já não se utiliza ferro, é o inox. Então é fundamental a utilização desses pequenos materiais na construção. Salientar o seguinte: nós temos o hábito de utilizar muito cimento nas obras. Nós podemos evitar isso. Existem outros materiais sustentáveis, né? Os tijolos ecológicos, por aí fora. É fundamental começarmos a utilizar mais esses materiais do que o material do cimento, né? Porque o cimento tem a capacidade de absorção do calor. Por isso é que muitas das vezes nas nossas residências de noite está uma temperatura quente. Epá, não tem sol, o que é que se passa? É a capacidade do cimento absorver o calor e no período da noite soltar.
Então, quanto mais materiais sustentáveis nós utilizar na nossa residência, mais fresca ela será, sem necessidade da ventilação mecânica. Arquiteto, sei também que as cores, bem como as tintas, têm um grande impacto nesta questão da própria circulação do ar e no bem-estar dentro da residência. Tem sim. As cores primárias são cores não tão recomendáveis a serem utilizadas nas residências. Me refiro ao vermelho, às cores que uma tonalidade muito forte, ela absorve muito mais a iluminação solar do que qualquer outra. O que é recomendável? Fazer um estudo de cores, né? Porque as cores não têm só essa influência, têm outras. Na nossa capacidade cognitiva também. O tipo de cor que nós vamos escolher para o nosso ambiente vai mudar a nossa capacidade cognitiva. As cores... A arquiteta, por acaso, vai falar um pouquinho disso. As cores brancas, branca, o cinza, depende de que tipo de cinza estás a utilizar. O vermelho tem que ser uma tonalidade menos carregada, que não cria tanto impacto, né? E a combinação certa das cores, porque a nossa visão, ela absorve a informação que está e acaba por baralhar muitas das vezes as nossas mentes. Então, a utilização de cores, no máximo, a combinação é de 3 cores, ok? 60% é um tipo de cor, 20% outro tipo de cor e 10% outro tipo de cor. Precisamos sempre fazer essa combinação. Para quem é designer de interior, tem sempre essa regra para a decoração dos espaços. É fundamental. Arquiteta Sandra, há quem viva em condomínios ou até mesmo em centralidades. No entanto, no início da nossa conversa falou sobre a questão das autorizações e também das licenças que regem o bom modo vivente em alguns condomínios. Que tipo de reforma precisa de autorização da administração municipal ou até mesmo do condomínio? E o que é que pode acontecer se o indivíduo avançar sem pedir uma licença? É necessário que haja autorização da administração. E onde é que é necessário que haja autorização? Na verdade, não são todos os tipos de trabalhos que são feitos que exigem uma autorização, porque trabalhos pequenos que normalmente são feitos no interior da casa não precisamos de uma autorização. Mas quando está-se a falar da alteração, as alterações estruturais, é necessário que haja uma licença. Uma autorização, uma licença. Sim, porque está-se a mexer na estrutura, é uma coisa muito mais visível e pode, não só sendo visível, pode criar danos, no caso, em questões de segurança também. E já tendo a licença garantida, podemos levar muito mais em conta aquilo que também tem a ver com a estrutura da própria edificação. E também podemos dizer que nas mudanças de fachada, isso também envolve a própria estrutura, mas também há quem queira somente mexer na fachada da própria estrutura, quer mexer somente na estética da própria estrutura. Esse também deve, sim senhora, recorrer à administração, e criar a licença do mesmo trabalho a ser feito. E também em obras de prédios. É necessário, ainda que seja uma alteração interior, é necessário que haja uma licença para fazer aquele tipo de trabalho, porque é bem verdade que pode causar ruídos, incômodo para a vizinhança. E dizer que sem licença a obra pode ser embargada, gerar multas ou até mesmo obrigar a demolição do mesmo tipo de trabalho a ser feito. Só para crescer, é fundamental as pessoas terem noção que todo o trabalho que vai ter uma interferência na vizinhança precisa de uma pequena licença, nem que for uma licença de melhorias. Exemplo, se tu vais partir alguma coisa, vais colocar mosaico e isso vai incomodar o vizinho, é necessário pedir uma licença de melhorias. Exatamente. Parece que os moradores da centralidade do Quilamba têm infringido muito a lei. São obras e obras feitas sem que tenha, de facto, uma licença. O nosso tempo está a ir embora. Faltam-nos agora 3 minutos para encerrarmos a nossa conversa. Mas não podemos nos despedir dos nossos ouvintes sem antes falarmos sobre
sobre o facto de uma boa reforma realmente valorizar a casa no mercado imobiliário e onde é que rende mais dinheiro. Os meus convidados, arquitetos e também gestores de projetos, se eu tivesse, por exemplo, uma residência e tivesse que ou quero alugar uma residência, não está nos melhores estados, até que ponto é que, se eu fazer uma remodelação e colocar o dinheiro em pontos estratégicos, que tipo de retornos é que eu tenho com esse tipo de investimento? Olha, a maior parte das vezes o retorno é sempre de 40%, sempre. O que é fundamental é as pessoas terem noção que a reforma vai valorizar, né? O tipo de projeto a utilizar naquele estabelecimento vai valorizar, porque tu vais acabar, vou dar um exemplo muito prático de Quilambas e edifícios da Baixa de Luanda, que a maior parte deles têm problemas de infiltração, né? Em relação aos problemas de infiltração, ao resolver esses pequenos problemas nas áreas úmidas, tu vais fazer com que a casa, o cliente, olhe com outros olhos a residência, porque eu, se vou alugar uma casa, eu não quero encontrar problema de infiltração na cozinha, na casa de banho, por aí fora. Se eu não tiver esse tipo de problema nas áreas úmidas, eu vou valorizar muito mais a casa. Se eu alugava a casa, exemplo, a 100 mil kwanzas, eu vou alugar a casa a 150 ou a 200 mil kwanzas. Então, existe sempre essa valorização. O espaço vai ser muito mais aconchegante. E ter atenção, um pequeno pormenor, que é o seguinte: sempre que vai arrendar uma casa, tenha sempre atenção às partes mais importantes. Cozinha, casa de banho. Porque é dali onde vai ter a qualidade de vida. A tua qualidade de vida vai depender desses cômodos. Quarto, nem tanto, resolve-se. Cozinha, casa de banho são os elementos fundamentais. Para terminarmos a nossa conversa, arquiteta Sandra, que conselho deixa para quem está com medo de reformar por causa dos custos, da burocracia ou até mesmo de más experiências? O conselho que eu deixo para essas situações, eu começo por dizer o seguinte: é necessário planear. Planeiem mesmo tudo quanto for feito, procurem profissionais. E é importante respeitar a lei e preparar bem o bolso. É verdade, preparar bem o bolso. E uma casa bem pensada traz segurança. Então, quando estás a falar de segurança, estás a falar de hoje, amanhã, até os netos. É isso. Então é isso, planeiem, procurem profissionais. Arquiteto Leandro. O conselho que eu vou deixar é, na verdade foram as últimas palavras da arquiteta: procurem profissionais que possam lhe ajudar a encontrar soluções a longo prazo, ok? Porque um imóvel muito bem elaborado, muito bem executado, vai fazer com que a vida útil do mesmo imóvel dure para décadas e décadas. Então, é fundamental um bom profissional e uma boa equipe para garantir que a execução seja perfeita. Exatamente, foi a conversa com Sandra Walter, que é gestora de projetos e também arquiteta, e Leandro Sabino, que é designer de interiores, arquiteto e também gestor de projetos. Muito obrigada por terem aceito o nosso convite. Queremos contar com vocês em 2026 e, por favor, passem a palavra aos nossos colegas que o programa Café do Arquiteto está aqui na 95.5, das 11 até bem perto do meio-dia, todas as sextas-feiras. A palavra será passada. É uma grande valia para o mercado de construção imobiliário. Nós temos aqui o Café do Arquiteto. Seria bom se não convidassem só arquitetos, engenheiros, os designers de interiores, quem está na área de imobiliária também, porque assim, nem tudo é definido pelo arquiteto, principalmente os preços das casas. Precisamos saber de quem está na área da imobiliária, por que os preços das casas estão a esse preço. Nós até fazemos o projeto, mas é fundamental nós olharmos por que o custo da casa é tão elevado.
né? Então, os nossos agentes imobiliários são as melhores pessoas para poderem falar sobre isso, porque estamos todos na luta da casa própria. Então, quanto mais informações nós tivermos aqui no Café do Arquiteto, será uma mais-valia, mais pessoas estão a ser educadas e conseguimos ter uma sociedade bem melhor. Muito bem. Arquiteto Leandro, muito obrigada. Ficaria admirado com a quantidade de profissionais que nós já recebemos. Já falamos sobre seguro, já tivemos aqui pessoas ligadas a seguradoras, já tivemos engenheiros, já tivemos corretores imobiliários. Mas pronto, são questões que nós vamos levar em conta, e quem nos acompanha já sabe que nós temos todos os meses diferentes temas e também diferentes profissionais. E sobre isso, quem também nos vai deixar ficar uma mensagem de Feliz Natal nesse especial de Natal é o Caína Ferreira, ele que vem da Masterplan Angola, patrocinador oficial do programa Café do Arquiteto. Se nós existimos é porque por trás de nós temos a Masterplan Angola. Caína, bom dia e bem-vindo. Muito bom dia a todos, é um prazer estar aqui. especial de Natal. Está tudo bem? Passou bem o Natal? Eu passei certo? Bem, espero que vocês tenham passado bem. Muitas rabanadas, muitas... Estamos de dieta. Então, dieta? Ok. Então, o plano fitness próximo 2026 já começou. Exatamente. Fantástico. Mais uma rabanadazita não faz mal. Caína, é interessante ter-te aqui. Eu gostaria que rapidamente nos pudesse falar sobre aquilo que são os reais objetivos. O Leandro falou há instantes sobre a existência do programa, mas gostaria que na primeira pessoa falasse sobre os reais objetivos do Café do Arquiteto. De uma forma muito simples, o principal objetivo é efetivamente educar as pessoas para construirmos cidades melhores. Ponto. E como é que a gente consegue isso? Como o Leandro acabou de falar, é ter a informação disponível e as pessoas terem acesso a essa informação. E daí que existe o Café do Arquiteto, justamente para convidarmos não só os profissionais do ramo, como transversal para outras áreas, para virem cá falarem-nos, por exemplo, sobre a necessidade de se preencher ou de se fazer a cobertura de seguro do recheio, do interior das casas, a necessidade de ter os tipos de iluminação sustentável, como os painéis solares e outras fontes de energias alternativas de redução de custos, a necessidade de se falar sobre a arquitetura paisagista, como já tivemos também aqui outros profissionais, e a comunidade e a sociedade perceber que existe um mundo inteiro por detrás da parede que ele tem em casa, que é possível e que é necessário estar dentro para ele conseguir ter o mínimo de uma vida condigna. E é por isso que a gente vê necessário ter este programa. É uma responsabilidade social, sim, da Masterplan Angola, como a Dálvia bem mencionou, e achamos super importante e ter aqui a contribuição da Masterplan Angola para o país, a fim de conseguirmos ter cidades que não tenham tanto engarrafamento, que não estejam tão quentes. Muita gente reclama do Zango, por exemplo, e está relacionado à falta de uma estrutura verde, e que está relacionado obviamente com a falta de arquitetos paisagistas que deveriam estar por dentro desse planeamento, e a coordenação com as próprias administrações, governo provincial e outras entidades legais. Então é sim esse propósito, esse objetivo, não só de alertar e educar quem está a construir, desde o seu chimbecozito, que é o anexo, ao condomínio, que é o melhor condomínio do mundo. Portanto, perceber que os passos são os mesmos, independentemente do extrato social em que a pessoa está, porque todos acabam por contribuir para uma cidade ou mais bonita ou mais desagradável, e nós queremos ter uma cidade mais agradável para todos. Caína, antes que o Ricardo comece a colocar-nos para fora, em 30 segundos, uma mensagem para os nossos ouvintes, para os seguidores e também para aqueles que fazem parte da equipa do Café do Arquiteto, porque não é só a Dálvia e não é só a Masterplan Angola, é muito, muito, muito maior que isso. Olha, primeiro queremos agradecer pela presença na audiência deste programa que estreou cá em abril.
e o engajamento que alguns ouvintes têm criado com o programa, porque é a partir desse engajamento que nós vamos percebendo que tipos de assuntos e temas é que vos aflige, para nós conseguirmos convidar as pessoas profissionais certos para responderem às vossas preocupações. E então desejo que vão engajando cada vez mais, que próximo ano seja próspero sim para todos nós, para vocês que estejam a construir ou a remodelar e que sempre tiveram o projeto no bolso e não conseguiam realizar em 2025, que possam contar com a informação, a educação que o Café do Arquiteto aqui produz, para terem a coragem e o discernimento de contratarem os profissionais certos para realizarem corretamente essas obras em 2026. Então, por favor, continuem a engajarem-se connosco aqui no programa do Café do Arquiteto em 2026 e conseguirmos esclarecer cada vez mais as vossas preocupações e, por fim, tornar a cidade sustentável. Muito bem, continuação de bom dia ao Leandro Sabino, nosso convidado, e também Sandra Walter, e agora ao Caína Ferreira, que esteve connosco. O Ricardo vai me matar, mas chegamos ao fim de mais uma edição do Café do Arquiteto, nesta data tão especial em que o Natal nos chama a empatia, a solidariedade e também ao cuidado com o outro. Que cada profissional, cada cidadão e cada família leve consigo a certeza de que é possível construir não só casas, mas também dignidade, inclusão e futuro. Neste Natal, que possamos ser mais atentos às necessidades do próximo e mais conscientes do nosso papel na transformação da sociedade. O Café do Arquiteto agradece a sua companhia e deseja a todos um Feliz Natal, união e esperança, e que o próximo ano seja de projetos mais humanos e cidades mais justas para todos. Até a próxima edição, até 2026. Tchau, tchau. Se vai construir ou remodelar, sintoniza 95.5